Então, o Sem Censura hoje está mostrando que é possível envelhecer bem. Nós então vamos a Brasília ouvir as respostas que a nossa pergunta feita pela nossa querida repórter Karina Cardoso. E aí, Karina? Envelhecer bem, quem não quer, né? Agora, a gente sabe que para conseguir chegar na terceira idade com saúde bem, é preciso adquirir bons hábitos de saúde. E é por isso que eu vim para as ruas. Eu quero saber o que o pessoal está fazendo no dia a dia para conseguir envelhecer com qualidade. Vamos descobrir? Uma alimentação com frutas e a prática de exercícios físicos. Não comendo tudo que não pode, eu acho que você já faz o bastante para poder não envelhecer. Não bebendo, não fumando, não passando noite de sono em festas. Eu pratico mais exercícios, busco comer menos besteiras, menos coisas gordurosas. Muita atividade física, beber bastante água, sempre aquela receitinha da vovó que era índia, um chazinho ou outro. E a gente vai chegar longe, se Deus quiser. Cortar refrigerante, cortar sódio e fazer dieta. Trabalhar, não se preocupar, que tem problema tem, né? Mas a gente vai levando. Por enquanto, a vida normal come de tudo. De tudo, tudo até que não deve. Pois é, Vera, deu pra ver que já tem gente se cuidando, outros nem tanto, mas a verdade é uma só. Uma hora o bicho vai pegar, então para conseguir envelhecer de forma saudável é preciso começar a se cuidar já. É com você. Isso mesmo, Karina. Vamos lá perguntar aqui para os nossos telespectadores. Bruno. Olha só, Vera, a dona Sônia Regina Bellucci, ela diz que faz prevenção anual, todos os exames, hidroginástica multifuncional, ela caminha muito, ela tem amigos, que é muito importante na vida dela, e ela tenta ter uma alimentação mais saudável. E, sobretudo, ela gosta de bom humor, que é fundamental. E o Charlie Rocha, ele diz que para ele a receita de ter uma vida mais saudável é a leitura. Interessante, né? Interessante. E tem mais uma última, que foi o Carlos Santos, que ele diz que ele não guarda rancor, ele tem fé na vida. Bonito. Essa foi especial para você, Dremer. Essa foi direto, assim. Porque eu acho que na hora que você mantém um bom coração, seja expressando mesmo o seu aspecto mais positivo, como a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, uma mente serena, uma visão serena e construtiva da vida, lógico que o resto começa a acompanhar, porque o físico vai cair, mas a sua própria aceitação, e eu digo físico aí, tão só o físico anatômico mesmo, mas a nossa própria memória, tudo isso vai degenerar um pouco, mas o coração não. Eu acho então, que se você medita... Eu queria, exatamente, você puxou o gancho da meditação, que eu acho que é importante falar isso, porque as pessoas hoje vivem uma vida muito agitada. Isso. Ninguém para mais. Né? Todo mundo correndo atrás de tudo. A meditação ajuda nesse processo de você se redescobrir e, de alguma forma, envelhecer de uma forma mais saudável. Eu queria uma fala sua. Lógico. Não, veja bem, eu acho que isso é essencial. Na realidade, são muitas as técnicas de meditação. Eu já tentei algumas vezes meditar. Voltemos à bicicleta. Não consigo. Pois é. Não consigo porque eu sou hiperativo. Então, eu tenho essa ideia. Cadu, então tem uma boa notícia para você. Ótimo. Nesse aspecto não existe caso perdido. Tá bom? Muito bom. Então, eu acho que também uma coisa que já foi trazida para cá, eu acho que é muito importante que a gente coloque, é que assim como a gente tem a questão dos hábitos alimentares, físicos, psicológicos, como bons hábitos no sentido de prevenir, por exemplo, uma velhice com problemas, dentro desse aspecto todo também está a saúde mental. Então, nesse aspecto, você criar o hábito de uma mente serena e construtiva é fundamental. E criar o hábito de uma mente serena e construtiva significa habituar sua mente com estados mentais positivos, o que é sinônimo de meditar. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala, eu não consigo meditar, por um lado, eu compreendo, porque nós nos damos, dentro dessa sequência de maus hábitos regulares, o direito de ter uma mente agitada o tempo todo. Mas é só uma questão de treino. É só uma questão de treino. Eu em nada, como eu falei para vocês, em nada eu me julgo uma pessoa especial. Eu fui uma pessoa que há 12 anos atrás encontrei a meditação e hoje sou uma pessoa muito diferente daquela simplesmente porque eu treinei. E uma das citações que eu mais gosto de um professor da nossa tradição, ele costuma dizer que o difícil é aquilo que não é fácil, né? E na realidade nós chamamos fácil aquelas coisas com as quais a gente tem familiaridade. Então a gente tem que parar de mistificar ou colocar o aspecto, a pecha religiosa na meditação e entender assim,
Meditação é prática. Então, assim como para algumas pessoas é difícil andar de bicicleta, e aí elas praticam e andam, ou falar uma língua estrangeira, ou desenvolver uma nova profissão depois de uma idade. Então, enquanto você acreditar que é difícil, eu posso garantir que vai ser impossível. E pode ser em qualquer lugar. Qualquer lugar, Não, qualquer momento. eu acho assim, o que a gente precisa perceber é o estado contemplativo é um estado que é importante que a gente mantenha todo o tempo. Todo o tempo a gente pode estar em paz. Agora, de novo, para que você ande de bicicleta morro abaixo, você precisa ter algum momento de uma prática formal. Tem que treinar. Então, a sua prática formal, o seu momento de parar, ter esse autoconhecimento, descobrir essa paz interior, ela é essencial para que você tenha uma vivência pessoal que ninguém vai poder ter por você, para que você leve para o seu dia a dia, seja no seu dia a dia na juventude, na meia juventude como a nossa, ou no estado avançado de idade, né, esses estados mentais construtivos. E a boa notícia, só para terminar, é que não tem idade, não existe essa coisa, tem que começar agora com 20 ou 30 anos, porque eu vou precisar disso mais tarde. Qualquer um pode meditar e obter bons resultados. Alexandra. Percebeu que ninguém falou que usa protetor solar entre as medidas para prevenir, como prevenir o envelhecimento? Mas falaram que evitam refrigerante, eu achei isso muito interessante. Pois é, e é engraçadíssimo, porque a pele é o maior órgão do corpo humano. A pele, a origem dela no embrião é a mesma do cérebro. Então, por isso que cuidar da mente, cuidar da pele são bem importantes. Tem que cuidar da parte interna e da parte externa. E como o monge falou, é hábito. As pessoas não têm o hábito de passar protetor solar. E não é só para prevenir envelhecimento, para prevenir câncer de pele também. Exatamente, tem toda a razão. Olha só, gente, diga. Dentro da psicanálise há um autor, Donald Winnicott, que é muito conhecido, e que a preocupação dele é quer dizer, sem desmerecer Freud, obviamente, né? Mas a preocupação de Winnicott é levar as pessoas a ter a capacidade de brincar. Brincar não é ludoterapia, não é, enfim, brincar com joguinhos, nada disso não. É brincar com a vida, né? Claro. Ter um bom humor para, diante de qualquer situação, por mais difícil que ela seja, você ter a capacidade de encontrar formas de resolver aquela situação, né? Uma liberdade interna para você encontrar novas formas de resolver situações difíceis. Saber ganhar e saber perder, né, Ruth? Saber ganhar, saber perder, e quando perder, saber ganhar de uma outra forma também. Deixa eu contar para os nossos telespectadores que eu estava brincando no intervalo e ia dar uma boa mexida aqui. E eu estava contando que eu tinha ido ao médico ortopedista e disse, olha só, Dari, o meu tornozelo caiu. Ele disse, Vera, o tendão cai com a idade. Como o tendão cai? Que é coisa absurda, absurdo. Fico revoltada com o tendão que cai. Aí a Ruth disse, você falou tendão, eu entendi tesão. Aí a gente vai levar esse assunto agora para o programa, que é um assunto muito interessante, né, Carlos? E o comentário do Carlos foi melhor ainda. É verdade que o tesão cai, né? Diminui mesmo. E, como diz o Carlos, ainda bem, né? Não tem um lado disso que é libertador? Totalmente. Não porque tem, não? Ficar pensando em sexo 24 horas por dia também não é bom, né? Vamos falar a verdade? Tem tanta coisa interessante para se fazer na vida. E quando você é adolescente, quando você é muito jovem, você pensa muito nisso. É como se você estivesse refém do sexo. Os hormônios também estão ali, né? Você só pensa nisso. É ótimo não pensar só nisso. É muito saudável. É uma certa libertação, não é? Tem um tabu também, né? A gente não pode esquecer que existe tabu de que uma pessoa idosa não pode beijar na boca, não pode sair em público, beijar em público, que não faz sexo. Isso é tabu, as pessoas... Isso é a coisa mais infantil que eu já ouvi em toda a minha vida, não é não? Que velho não faz... Quer dizer, a partir dos 30. Porque é aquela coisa da criança. A criança acha que os pais não fazem sexo, sabe lá o que eles pensam que a gente faz, né? Mas, enfim, isso é sinal de quê, Ruth? Você que entende os mistérios da mente humana. Sinal de quê? De achar que os adultos, os mais velhos do que nós, não fazem sexo. Eu, por exemplo, achar que um homem de 80 anos não faz mais sexo. Ou um garoto de 30 olha para mim e diz assim, a Vera tem 70, não faz mais sexo. Olha, para crianças, quer dizer, crianças quando já chegam numa época de saber da existência de sexualidade, né? Varia muito, né? Há crianças que querem que os pais façam sexo sim para ter um irmãozinho, né? Mas muitas crianças são muito ciumentas, querem os pais para si, não um para o outro, né? Né? Ficam
também tem muita coisa de inveja aí, né? Porta fechada, o que é que eles estão fazendo lá dentro, parece que eles estão gostando e eu estou aqui do lado de fora excluído. Isso vai dar origem até ao complexo de Édipo, que todo mundo conhece, né? Então varia muito a questão das Ruth, crianças em relação à sexualidade. No seu consultório, aparecem idosos que, de alguma forma, falam de sexo, expõem a parte sexual delas? Olha, na minha clínica não aparecem muitos idosos, não. Idosos mesmo, geralmente, não estão lá muito interessados em psicanálise, não. Né? Não estão mais, né? Eles já abandonaram isso, é essa a ideia? Isso até me faz lembrar que quando eu fui fazer psicologia, para fazer minha formação, né, eu já estava com 40 anos de idade. E meu pai, que viveu na Polônia, na época do Freud, ficou horrorizado, né? Porque Freud era um tarado sexual. O que a minha filha vai aprender nesse negócio, né? Então, eu acho que tudo isso a gente não pode generalizar, né? Varia muito, né? E há crianças que inventam de fazer sexo já muito, muito novas ainda. Com a televisão, as novelas e esses exemplos todos, tudo isso as crianças imitam, né? Imitam muita coisa daí. E nem sempre os pais são rigorosos para proibir, não pode ver mais novela depois das 8 horas da noite. Isso não existe. Não. Então, varia muito de acordo não só com as idades, com a educação que receberam, né? Às vezes, a educação muito rígida, que proíbe falar de sexo, essas coisas todas, estimula ainda mais a curiosidade pela coisa proibida, né? Eduardo, você acha que os velhos fazem sexo? Ah, fazem. Então, eu conheço várias senhoras, né, com esse trabalho que eu faço. Pois eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho, porque você mexe muito com a sexualidade no teu trabalho. Verdade. Minha história foi escrita por mãos femininas, né? São 33 anos fazendo isso com elas. E eu vejo muitos assuntos são incríveis, né? Temos que são viúvas, então quando elas começam a buscar essa autoestima e que elas se sentem Não, vivas... você tem que contar a história do começo, porque as pessoas não conhecem a sua história. Então, Você é o produtor cultural de um calendário. Sim. Na verdade, eu sou precursor no país em dois segmentos. Eu criei o primeiro curso de modelo manequim no Brasil para mulheres maduras. E fiz o Miss Plus Size, que é o primeiro concurso de mulheres gordas do país. Então eu venho na contramão da moda. Eu já fui chamado de Roberto Carlos das passarelas, né? Que vem mexendo com tudo isso. E ano passado eu fiz o primeiro Miss Rua, com meninas usuárias de droga, que são ressocializadas pela prefeitura, e fiz um desfile também de população de rua. Então eu adoro dar oportunidade. Você trabalha na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social? Não. Eu sou um produtor e fiz uma parceria com eles durante 3 anos, com o projeto Circulando, que é o calendário que eu faço. Bom, aí o calendário. Então, e aí essas mulheres são maravilhosas, porque na verdade elas vêm todas em busca de alguma coisa, porque você vai envelhecendo. Uma coisa muito importante é você ter amigos, né? É você não deixar de ter esses amigos. Mas muitas pessoas vão morrendo também e elas vão se sentindo sozinhas. Já criaram filhos, já cuidaram do marido, né? Já estão aposentadas, aí vai fazer o quê? E aí me acham na internet e vêm para mim. Só que eu acabo sendo, assim, para essas mulheres, o guru delas, né? E então eu tenho mulheres que estão comigo fazendo curso há 15 anos. Mas você não já fez o curso dele? Ah, já fiz, mas eu vou fazer de novo. Entendeu? Então, uma maneira de tê-las ativas e elas se sentirem vivas. E é muito importante porque a gente faz um grupo maravilhoso. A gente está vendo Dubai junto. Eu fiz um desfile em Dubai com 25 mulheres. Entendeu? Daqui então, você levou 25 mulheres 25 mulheres, levei para Dubai. Para Dubai o ano passado. Todas maduras. Vezes. Todas mulheres Agora, maduras. Eduardo, alguma delas casada, algumas... Casadas, separadas. E como é que os maridos delas absorvem essa ideia delas estarem nesse desfile ou nesse calendário? Dão super força, assim, sabe? Tem alguns senhores que, na verdade, às vezes não estão nem ligando mais o que ela está fazendo, está deixando de fazer. Elas querem, né? É que elas saiam, às vezes, até para a rua. E aí, quando elas vêm mesmo com essas carências, com todas essas carências, né? É muito engraçado porque muitas delas acabam se apaixonando por mim. Então, assim, é interessante porque eu fico lidando com esse sentimento delas, né? E aí, quando eu vou ver, ela está apaixonada. Eu falei, não, por favor, não. Então, assim, é muito bacana essa relação nossa, que é uma relação muito produtiva,
porque eu vejo que eu consigo transformar vidas. Não sou Salvador Dalí, não é nada disso, mas eu sou uma pessoa que sei escutar, conheço o universo feminino, então dou essa atenção, então por isso elas se sentem mais vivas e mais felizes. Isso é muito bacana. Essa tua ideia do calendário, ela começou por causa daquele filme dos ingleses? Eu trabalhei 30 anos com a Elza Soares. Né? Então, um dia eu estava com a Elza dentro do avião e eu vi um jornal falando sobre o filme, Garotas do Calendário. Aí eu falei, Elza, olha esse filme aqui, comentando com ela. E aí ela falou assim, dá uma olhada e vê a história, né? Quem sabe você não faz um. Eu falei, mas será que eu devo fazer? Ela falou assim, não, pode ser que, como a ideia veio lá de fora, você não consiga ter sucesso aqui no nosso país. Mas tenta. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, vi o filme, adorei, porque elas queriam comprar um sofá, né? E acabaram fazendo um hospital de referência. E é uma história verídica, né? E aí eu peguei, sem patrocínio nenhum, como até hoje faço, com a adesão delas, né? Você já tinha o curso, você já tinha um curso. Eu dou aula já há 25 anos. Tá. E aí eu peguei e fiz o primeiro calendário, que foram Mulheres Radicais. Coloquei as senhoras fazendo esportes radicais, né? E aí foi um barato. Ninguém pelado não, né? Eu fiz em 2010, acho que foi 10, eu fiz um com elas nuas, que foi o meu 9º calendário. E ficou legal, não ficou desrespeitoso, não ficou... Eu mostrei, não foi? Eles viram, ficou bem interessante, ficou bem sutil. E assim, eu verdade levei que 9 anos. Olha só, das coisas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida foi quando a Dercy, naquele desfile de escola de samba, que ela baixou o decote, que ela mostrou os peitos de uma mulher de 90 anos e tinha uma espécie de... Ela bancou ali o corpo dela. Aquilo repercutiu de uma forma impressionante, justamente ainda na questão do preconceito. Porque todo mundo falava assim, nossa, mas como os peitos dela estão bonitos, né? Como se uma mulher de 90 anos não pudesse... ter seios bonitos ou algo parecido. Então tinha que ser aquela coisa que as pessoas já imaginam, né? Não, Cadu, eu fui o primeiro profissional a colocar as senhoras desfilando na Feira da Providência em 96 de lingerie. Imagina. Em seguida, logo depois, se não me engano, Ana Maria Braga fez um desfile com lingerie, depois a Hebe. E aí, quando veio a do Loren, eles falaram comigo na época, eu falei sobre a Dercy, né? Foi uma das pessoas que teve esse incentivo dela fazer uma campanha para do Loren. Ela fez uma campanha de lingerie para do Loren. Muito bom. Entendeu? E eu tenho uma foto da antiga Manchete, a revista Manchete, com uma senhora minha com... Eu vou mostrar então, vamos lá mostrar para os nossos telespectadores algumas fotos do novo calendário. Chama-se Espelho, Espelho Meu. Você pode ir comentando, tá, Eduardo, se você quiser, enquanto vai mostrando as fotos. Então, é que linda. A ideia foi assim, cada ano é um horror, que a gente fica sem saber o que é que vai fazer, né? E aí, de repente, a gente falou, não, vamos falar sobre Espelho, Espelho Meu, como você se vê, né? E ela como ela se apronta, se arrumando, depois como ela se vê bonita. Essa senhora tem uma história linda, ela fotografou nua no calendário em 2011 e ela estava com muito medo da aceitação dos filhos. E um dia ela estava em casa e o filho chegou com um presente enorme assim, para ela. Quando ela foi ver, era o quadro dela nua, imenso, e ela colocou na sala dela. Quer dizer, a aceitação dos filhos, ela queria aquilo, né? Ela tinha um medo de fazer, achando que os filhos não fossem aceitar, e de repente, quando ela viu que o filho trouxe um quadro para ela, né, de presente, com a foto, foi a libertação dela. Ela falou assim, agora eu já posso fotografar de novo nua, porque eu já sei que não vai ter mais repressão em casa. Muito bonito. Isso é muito bacana, essa disponibilidade delas. Eu queria que a gente falasse um pouquinho do que o Dreamer falou sobre os bons sentimentos. Desculpe, Dreamer, eu não acredito tanto assim nos bons sentimentos. Eu acho que nós somos pessoas com maus sentimentos. Não, na realidade nós somos pessoas. E como pessoas, nós podemos nos tornar o que nós quisermos. Porque eu não acho que a gente melhore. Quer dizer, eu melhorei muito. Mas, não sei, Ruth, me ajuda. Você acha que a gente melhora? O que vocês acham? A gente vai melhorando? Os sentimentos. Quero falar de verdade, tá? Então, deixa eu falar de verdade, da verdade que eu presencio, por exemplo, ajudando centenas de pessoas que vão ao Centro de Meditação Cadampa, Rio de Janeiro. Eu acho que pessoas são pacotes completos. Agora, não são pacotes estáticos. Eu acho que a vida ensina a gente, seja pelo próprio aprendizado, seja pela necessidade de adaptação. Eu acho que qualquer ser humano, é só olhar para o lado e você vê seres humanos
se superando, seja fisicamente, seja profissionalmente, seja espiritualmente. Não é isso que eu estou falando. Eu tenho medo quando a gente inventa que a gente tem que ser bom, aí mesmo que a gente não é. Mas eu não estou dizendo que a gente tem que ser bom. O que eu estou querendo dizer é que a gente pode ser feliz. Então, isso também é uma pecha muito religiosa da qual eu gostaria de me libertar, porque eu acho que o caminho espiritual não ajuda as pessoas a serem pessoas fofas. O caminho espiritual ajuda as pessoas a serem Caramba, tem cada serenas, pessoa religiosa feia pra caramba que eu conheço, cara, vou te dizer, não tem não? E construtivas. Então, eu acho assim... E que usam a fé para se... né? fazer um pano de fundo, mas também que são um pano de frente, na verdade. feias, mais e horrorosas. A gente está falando de duas coisas distintas. Uma coisa é o rótulo religioso que você dá, outra coisa é a sua espiritualidade. Tá bom. Então, acho assim, quando a gente fala de espiritualidade, ou pelo menos quando eu falo de espiritualidade, eu diria o budismo em geral fala de espiritualidade, a gente está falando de autoconhecimento. Tá bom. Autoconhecimento e aperfeiçoamento Primeiro. pessoal. Então, é assim, todos nós temos um pacotinho completo, mas não estático. Então, todos nós temos alguma capacidade de amar, alguma capacidade de ter paciência, alguma capacidade de ser construtivo. Se nós identificarmos em nós essa capacidade e usarmos técnicas associadas à meditação, nós podemos ampliar essa capacidade. Por outro lado, nós também temos raiva, temos orgulho, temos inveja, ansiedade e desânimo. Se nós identificarmos isso claramente, por isso que Geshe lá diz, meu professor, 8 passos para a felicidade. Se nós descobrirmos realisticamente as nossas qualidades e nos aprimorarmos e realisticamente as nossas falhas e aos poucos reduzi-las, a gente pode se transformar no que a gente quer. Você não encontra muita gente mentirosa? Vamos lá, tá bom. Mentirosa é uma palavra muito pesada. Pessoas que se enganam a respeito de si mesmas? Sim, tem. A gente não se engana pra caramba? Tem sim. Mas em algum momento essa pessoa se muda, em algum momento ela... Porque acho que não tem como levar uma mentira o tempo todo. Então, em algum momento, a gente pode falar que ela cai em si, né? Então, e todos, cada um tem um momento certo, um momento seu. E voltando um pouquinho na parte de sexualidade, eu tenho visto, sim, aumentando o número de senhoras acima de 70 no consultório de plástica, fazendo cirurgia, porque tem sim uma vida sexual ativa. Isso faz parte também da aceitação do envelhecimento. Você vai continuar tendo sexualidade, tem baixo tesão, mas continua tendo. E que faz parte você se sentir bem fisicamente também, para poder manter essa vida sexual ativa até quando você desejar. Então, assim, eu acho que essas mentiras, que talvez aquilo que a gente estava falando, esse excesso de procurar uma perfeição que não existe... de procurar essa juventude que está lá atrás. Exatamente. Talvez seja mais comum até isso nos jovens, como a gente falou, jovens de hoje em dia estão querendo muito cuidar da aparência de uma forma excessiva, porque nessa fase também a sexualidade, como todo mundo comentou, é muito excessiva. Então tem essa preocupação maior com a parte física. E à medida que vai envelhecendo, que vai amadurecendo, que vai percebendo que tem outros interesses, que o tesão vai diminuindo e aí vai deixando de ter essa busca por essa perfeição física tão excessiva. Eu quero ver se a Alexandra, ela diz para você, não vou fazer de novo não, chega, quero ver. Vamos perguntar para ela depois do intervalo. Qual é a nossa pergunta, Bruno? O que você faz no seu dia a dia para ter um envelhecimento mais saudável? O que você, Bruno, faz no seu dia a dia para ter um envelhecimento mais saudável? Você que está muito longe de começar a ter isso. Eu acho que eu não sou um bom exemplo, eu não tenho um bom exemplo, eu não me cuido muito. Você não faz nada ainda? Não faço nada ainda. Eu faço coisas erradas, eu fumo, não estou comendo muito bem, mas eu vou me cuidar. Esse ano aí a meta é melhorar. Ele devia gostar mais dele mesmo. Ele pode gostar mais dele fumando, bebendo. Você pode tomar o que você quiser, Bruno. todo mundo pode. Ontem eu fui comer uma salada, acabei de comer uma salada com frango grelhado. Eu olhei assim, gente, eu tô com fome. Eu quero aquela quiche gente, com uma comer caipirinha. Salada de noite. Não como uma coisa leve. Eu falei, tá bom. Depois, uma hora depois, estava eu na rua comprando coisa para comer. É hábito Eu também. acho que tudo é uma questão de limites, né? Quer dizer, experimentar, fumar mesmo, ou comer uma salada, ou enfim, todas as coisas da vida, se a gente tiver um certo limite e saber onde parar, tudo bem, né? O problema da velhice está que esses limites vão ficando cada vez mais rígidos, né?
Então você vai ficando cada vez mais limitado, cada vez mais amedrontado, né? E aí é que a vida começa a ficar ruim, né? Então, respeitar limites é uma coisa, limitar limites, eu acho que é não muito precisa, grave. né? Não precisa procurar mais limites do que a gente já tem. Olha só, nós vamos para o intervalo, vocês vão ficar com o Notícia Agora, que é direto de Brasília, tá? E depois a gente volta. Sem Censura é um programa da TV Brasil. Até já.